Livro Daniel, o destino do governo humano, Dong Yulan, capítulo 15. Tema desta semana, palavra adicional, as 70 semanas. Meta de hoje, leitura das páginas 148 a 150. Os 7 selos de Apocalipse. No capítulo 5 de Apocalipse, os 7 selos são abertos. João chorava muito, porque viu que havia um livro que continha todo o mistério da vontade de Deus, mas estava selado com 7 selos. E ninguém era digno de abrir este livro. Mas um dos anciões lhe disse que não chorasse, pois o leão da tribo de Judá havia vencido para abrir o livro e os seus 7 selos. O primeiro selo. Quando o cordeiro abriu o primeiro selo, começou-se a desvendar toda a economia de Deus. Apocalipse 6:1 e 2 dizem: Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco e seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse cavaleiro só tinha um arco, mas não tinha flecha, pois a flecha já havia sido disparada quando Cristo foi crucificado. O cavaleiro do cavalo branco representa o Evangelho que saiu vencendo e para vencer. Por isso, quando distribuímos literatura, quando pregamos a palavra, não precisamos preocupar-nos em vencer coisa alguma. Só nos cabe carregar o arco sem a flecha e mostrá-lo a Satanás. Não somos nós que temos a capacidade de vencer, e sim o Evangelho. Esse cavalo branco continua correndo hoje e será vencedor até o final desta era. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dada tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Apocalipse 6:4. O cavaleiro do cavalo vermelho representa a guerra. O terceiro selo. O terceiro selo foi aberto, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como de voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. O cavaleiro do cavalo preto representa a fome. Em tempos de fome, a comida é muito preciosa. O quarto selo. O quarto selo foi aberto, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. Apocalipse 6:8. O cavaleiro do cavalo amarelo representa a morte. Depois que Cristo ascendeu aos céus, iniciou o desvendar da economia de Deus, começou a ocorrer algo aqui na terra, uma corrida de 4 cavalos liderada pelo cavalo branco, que é o Evangelho, seguido por guerras, fome e morte. Quando abrimos os jornais hoje, é isso que encontramos. Mateus capítulo 24, versículos do 6 ao 8 diz: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. O versículo 14 conclui: E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Qual é o fator determinante do fim? É o evangelho do reino. Hoje estamos participando do fator determinante do fim desta era. Não estamos de braços cruzados esperando a volta do Senhor, como muitos, mas estamos pregando o evangelho do reino para introduzir o fim dos tempos.